Oi, pessoal! Estou aqui de novo, professora Ana Paula. Vamos lá para mais uma parte da nossa refração da luz. Agora vamos com desvio lateral ou lâminas paralelas. Desvio lateral ou lâminas paralelas, pessoal, trata da parte de quando a luz vai incidir sobre um vidro, uma lente, uma, uma parte em que ela vai sofrer um desvio. Ela vai passar por um local, um outro meio, e depois ela volta para o meio que ela estava, tá? Ou para um outro meio, tá? Mas ela vai passar por um certo meio aqui. E nessa passagem ela sofre refração. Com essa refração ela pode sofrer um desvio aqui, e esse desvio é o que a gente estuda, esse desvio lateral dentro das lâminas paralelas. Esse desvio lateral, nós chamamos na nossa formulazinha de D, é encontrado através dessa nossa expressão que relaciona a espessura da nossa lâmina, o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração, dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Tá? Então, o desvio lateral das lâminas paralelas, ele é encontrado dessa forma aqui. Preparei para vocês um exemplo, ele é um pouco complexo. Vamos lá para ver como ele funciona, esse nosso exemplo então. Vejam bem, um policial armado com um fuzil de assalto, equipado com uma mira laser, aponta para um alvo que se encontra atrás de uma janela com um vidro transparente e espesso, como mostrado na figura abaixo. A espessura D do vidro é igual a 2 centímetros. Então, aqui é 2 centímetros, essa espessura. O índice de refração absoluto, o índice de refração do vidro é igual a 1,5 e o índice de refração do ar é praticamente igual a 1. Vamos utilizar 1. As trajetórias da bala e do feixe de luz incidem na janela de vidro com um ângulo de 60 graus, que é esse ângulo θ aqui, 60 graus, em relação à reta normal. O vidro da janela tem uma baixa tenacidade e oferece pouca resistência à passagem da bala. Então a bala vai passar direto aqui, não vai ter desvio. De modo que esta segue sua trajetória com sua trajetória retilínea praticamente inalterada. Ao passo que a luz do laser sofre um desvio X, levando o policial a mirar em um ponto diferente do que o cano da arma aponta. Com base nessas informações, o desvio X em relação ao ponto-alvo e ao ponto atingido será aproximadamente igual a quanto? Então, nós temos as nossas alternativas e queremos saber aproximadamente. E realmente, pessoal, esse problema vai ser aproximadamente. Dados que nós temos. Nós temos a espessura do vidro, eles colocam como D no problema, eu vou utilizar E, que é o que nós temos na nossa fórmula. A espessura do vidro é 2 centímetros, eu vou deixá-la em centímetros, porque as minhas alternativas aqui estão todas em centímetros, no final eu vou encontrar o desvio em centímetros, não tem problema. Tá? O índice de refração do vidro, então o índice de refração do vidro é igual a 1,5. O índice de refração do ar é igual a 1. O ângulo de incidência, chamar de θ, é 60 graus. E eu vou dar um símbolozinho para esse ângulo de refração aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, que é o ângulo de refração, eu vou chamar de alfa, tá? Que é o nosso ângulo de refração. Porque a gente precisa dele, que a equação, né, do desvio é E vezes o seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração
sobre o cosseno do ângulo de refração. Se a gente olhar nos dados aqui, nós temos o seno de incidência e o cosseno de incidência. Nós não temos nada a respeito do nosso ângulo de refração. Também colocaram para a gente uma relação, que é da soma e da subtração dos arcos, né? Soma de arcos, subtração de arcos. E aqui a gente usa a subtração de arcos. Olhando para esse contexto todo, a primeira coisa que a gente vai ter que encontrar é o seno e o cosseno. Não tem necessidade de encontrar o ângulo propriamente, mas ao menos o seno e o cosseno de refração a gente precisa fazer. Para isso, eu vou vir para um próximo slidezinho, porque a conta fica um pouco longa. Então, pessoal, os dados que nós temos. Não é esse, preciso de um novo. Ok. Perdão, vamos lá então. Os dados que nós temos. Nós temos o índice de refração do ar, tá? Do ar, que é 1. Do vidro, que é 1,5. Nós temos o ângulo de incidência, que é 60 graus. E nós vamos encontrar o seno do ângulo de refração pela lei de Snell. Tá? Vamos lá para a lei de Snell. Vai ser o índice de refração do ar vezes o seno de incidência, que é o seno de 60, vai ser igual o índice de refração, então, do vidro vezes o seno de refração. Substituindo os valores, 1 vezes seno de 60, eles passaram 0,866. Índice de refração do vidro, 1,5 vezes seno de alfa. Seno de alfa, então, vai ser 1,5, perdão, 0,8666, 0,866 dividido por 1,5. Essa divisão resulta para a gente um seno de alfa, aproximadamente, pessoal, 0,58. Achamos o seno, precisamos encontrar o cosseno. Para encontrar o cosseno, a gente vai utilizar a relação fundamental lá da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Nós vamos ter aqui, então, eu tenho 0,58 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 0,58 ao quadrado é 3.364 mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 menos 0,3.364. Cosseno ao quadrado de alfa é igual 1 menos 0,3.364 vai dar 0,6.636. Pessoal, percebam que eu vou ter que tirar a raiz desse número, não é uma raiz exata. Então, eu vou aproximar esse número para uma raiz exata, tá? Porque eu estou trabalhando tudo com aproximações. Eu vou aproximar. Eu fiz uma aproximação aqui. Eu aproximei, tá? Aproximei.
Eu aproximei para poder tirar a raiz. Então, cosseno de alfa é a raiz quadrada de 0,64. Eu vou ter como cosseno de alfa 0,8. A diferença é muito pequena, tá? A diferença é muito pequena entre essa raiz aqui. Então, eu aproximei. Bom, eu encontrei o seno e o cosseno de alfa. Eu posso voltar para a minha atividade aqui, que eu já posso tranquilamente desenvolver o meu desvio agora. Vamos lá, então. Desvio, então. O desvio vai ficar 2, que é a espessura, vezes seno de 60 vezes cosseno de alfa menos seno de alfa vezes cosseno de 60. Tudo isso dividido. Meu, que dividido horrível. Vamos fazer uma linha retinha, fica melhor, né? Vamos lá. Dividido, então... Vou tentar uma linha mais... tá torta. Mas vamos lá. Dividido por cosseno de alfa. Substituindo, então, os valores que a gente tem. 2, que é a espessura. Seno de 60 é 0,866. Eu vou substituir por 0,87. Não tem problema, a gente vai chegar em valores aproximados, tá? Vamos lá. Cosseno de alfa nós encontramos 0,8. Seno de alfa nós encontramos 0,58. Cosseno de 60, 0,5. Tudo isso está sobre cosseno de alfa, que é 0,5. O desvio, então, 2 vezes 0,87 vezes 0,8 dá 0,99. 0,969. 0,58 vezes 0,5 vai dar 0,29. Só conferir aqui. 0,58 vezes 0,5, 0,29, certinho. Dá 0,29. Tudo isso dividido por 0,5. O desvio, então, 2 vezes 0,969 menos 0,29. Ei, pessoal, desculpa, eu errei aqui, ó. Deixa eu voltar, tá? Deixa eu voltar aqui. É 0,696, viu? O primeiro estava certo, ó. Voltando, então. 9 menos 0,29. Ufa. Dividido por 0,5. Ok, corrigido, então. Desvio vai ser igual 2 vezes 0,406 dividido por 0,5. Isso vai dar um valor, pessoal, aproximado de 1,015. Agora, lembrem-se que nós fizemos várias aproximações. Então, valor mais perto disso, 1,02 centímetros. Tá? Peguei essa questão, selecionei para vocês porque eu acho uma questão que envolve outros conteúdos, é uma questão bastante rica e bem explorada. Continuando então o nosso conteúdo agora, vamos para dioptro plano. Dioptro plano, então, pessoal, é a parte da posição aparente quando a gente olha para algo com refração. Nós sempre vamos ver a imagem mais para cima de onde ela está. Sempre.
tá? Sempre vai ser visto mais para cima. A posição real vai ser sempre mais para baixo. Ó, a imagem está sempre mais para cima de onde a posição real se encontra. Então, nós temos uma relação, tá? Que é a seguinte, ó. A posição real sobre a posição aparente, posição real sobre a posição aparente, é igual ao índice do objeto sobre o índice do observador, tá? Pode ser usada dessa forma aqui a nossa relação. Então, nós temos uma elevação aparente da imagem, né? Que a gente diz sempre está mais para cima de onde a gente realmente enxerga, né? Onde realmente está. Ó, refração do Sol. Já conversei com vocês em algumas aulas anteriores, né? Que quando a gente vê o pôr do Sol, na verdade o Sol já se pôs. Nós estamos atrasados em relação a isso, né? Na vista do pôr do Sol. Então, ó, o Sol está aqui, devido à refração, nós estamos vendo o Sol mais acima. Então, ó, o real, o aparente, o índice do objeto e o índice do observador. Ok? Vamos ver um exemplo disso, até para o nosso vídeo não ficar tão longo. Então, nós temos aqui, um pescador vê um peixe a 50 centímetros da superfície. Isso aqui é a posição da imagem, vamos chamar de I. Posição da imagem, 50 centímetros. Sabendo que o índice de refração da água é de 4/3, então se o pescador está no ar, então o índice do observador é 1 e o índice do objeto é 4/3. Quer saber a profundidade real do peixe? Eu posso usar aqui, ao invés de I, eu vou usar pelinha, tá? Eu vou usar pelinha e vou usar P como profundidade real do objeto, tá? Quero saber a profundidade real do objeto. Então, a profundidade real sobre a profundidade aparente é igual ao índice do objeto sobre o índice do observador. Então, vamos substituir aqui e a gente vai encontrar. O P nós não temos, é o que a gente quer. 50 é a posição aparente desse peixe. O índice do objeto é 4/3. E o índice do observador é 1. Dividir por 1 não conta, então nós vamos apenas, temos essa relação aqui, ó, P sobre 50 igual a 4/3. Multiplica cruzadinho, 3P é igual a 50 vezes 4. Então, P vai ficar 200 dividido por 3. 200 dividido por 3, eu vou ter uma posição de 66,6 centímetros. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Eu quero que vocês deem uma lida sobre fibras óticas, um pouco mais sobre miragem, se puderem, dar uma aprofundada nisso, tá? E espero encontrar vocês todos bem. Um grande abraço e até a próxima.